Eu quero cumprimentar a todos com a maravilhosa paz do Senhor. Diga comigo, quem ganha almas? Ah, está muito fraco. Não vou pregar não, está fraco, pastor. Fala alto que é para o diabo ouvir no inferno. Fala alto que é para os anjos glorificarem a Deus. Quem ganha almas? Sábio é. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao pastor Sérgio e a liderança do maior congresso de discipulado do Brasil. Você não sabe o que representa isto aqui. Este é o maior congresso. Semana passada eu estava no Oiapoque, lá na fronteira com a Guiana Francesa. Semana passada, pregando lá, fazendo missões. Você tem que louvar a Deus, agradecer a Deus e agradecer e orar muito, muito mais do que você ora pelo pastor Sérgio. Porque ele recebeu uma visão. Ele não está nos 4 meses não. Faltam 4, não, já passou 4 meses. Levanta os olhos. Então este é o maior congresso de discipulado do Brasil. E eu trago, pastor, a saudação especial do pastor José Wellington Bezerra da Costa para o senhor. Disse: João, leva o meu abraço, leva os nossos cumprimentos, né? E nós vamos começar nossa escola segunda-feira. Seria bom se eu estivesse lá. O que o senhor falou aqui essa noite, irmão, foi forte. Na nossa escola, a 77ª, 77 anos, eu vou ser um dos palestrantes. Eu vou falar sobre batalha espiritual na igreja. O espírito de Jezabel na igreja. É muito forte. Então, seria ótimo. E a irmã foi muito usada por Deus esta noite, né? E no capítulo 10 de João, Jesus falou sobre alguns tipos de pastores. Esses pastores que hoje substituíram a inteligência espiritual pela inteligência, né, material, pela inteligência artificial. Esse grupinho que está chegando, que são os heréticos, né? Heresia é torcer a fé, apostasia é negar a fé. É diferente. Uma pessoa que ela é herege, ela pode ser recuperada. O que apostata é muito difícil. Jesus disse que tem um pastor ladrão, no capítulo 10 de João. O pastor ladrão, ele não entra pela porta, porque antigamente não havia porta como essa. Sabe quem era a porta? A porta era o pastor. Tinha que passar pelo pastor. Eu sou a porta. O pastor ladrão, ele entra pela janela. Hoje ele entra pela internet. Eu não digo nem internet, pela internet. E tem o pastor lobo. O pastor que é vestido de ovelha, mas é lobo. Mas Jesus disse um terceiro tipo de pastor, o pastor mercenário. Dinheiro, 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 tudo é dinheiro, né? E o outro pastor é o pastor estranho. Mas ele disse: eu sou o bom pastor. E quando a irmã estava ministrando aqui, irmã, eu me lembrei de uma estratégia que eu usei em Nairobi, lá no Quênia. Eu estava no maior campo de refugiados do mundo. Eu tive que ter uma permissão especial da ONU para entrar lá. 4 milhões de pessoas, 45 quilômetros. E eu deixei a minha esposa em Nairobi, na capital do Quênia. Viajei 12 horas dentro de um ônibus com um marroquino, com um muçulmano e as mulheres de burca, islamita, uma coisa tremenda. E cheguei lá, irmãos, e Deus me deu uma estratégia. Porque você tem estratégia e tem tática. Tática é um pouquinho diferente de estratégia. Deus me deu uma tática. Quando eu viajo por aí, já viajo há muitos anos, eu não digo que sou missionário, nem que sou pastor, eu sou research, sou pesquisador, sou educador. Então eu cheguei, fui numa escola com 700 crianças, né? E então as meninas separaram dos meninos, as meninas com buca, e eu procurei o principal, o diretor. Eu disse a ele: eu sou educador no Brasil, estamos aqui aprendendo com vocês aqui da África, né? E ele me recebeu muito bem, me levou para o escritório e disse: você pode escrever aqui no guest book, no livro do visita. Eu escrevi, deixei uma palavra de encorajamento. Depois eu falei para ele: olha, no Brasil nós usamos na educação a música também como um instrumento, uma ferramenta que ajuda muito. Será que eu poderia aplicar este método aqui? O senhor me permite? Você tem que pedir permissão, tem que usar inteligência, pedir permissão para tirar retrato. Ele disse: tudo bem. Aí então, irmãos, eu reuni os meninos, e sabe qual foi a estratégia que eu usei? Atirei o pau no gato.
Você precisava ver quantos meninos começaram a dizer miau, miau, grita aí, miau. As meninas vieram tudo. Vieram meninos, irmãos, e foi um mover de Deus. Deus desceu. E quando Deus desce, irmão, muda tudo. Quando Deus desce, há milagres. Quando Deus desce, a presença é maior do que o poder. A presença é maior do que o poder. O pastor Sérgio não estava aqui ontem, né? Porque ele estava atendendo um trabalho, né? Inaugurando uma igreja. Mas o que é? O poder dele estava aqui. Ele é o pastor da igreja, ele é o anjo da igreja. Mas hoje está o poder e está a presença. Que coisa maravilhosa. A presença é maior do que o poder. Irmãos, foi um mover de Deus. Eu orava pela menina, orava em inglês, orava em português, né? E a miau, miau. Essa música todo mundo conhece, irmão. Diga comigo, estratégia. Amém, irmãos? Preste atenção, isso que o pastor falou, uma palavra pastoral muito séria, que precisa ser ouvida por cada um de nós. A inteligência artificial, ela focaliza nas coisas materiais, ela não focaliza nas verdades eternas. Inteligência material é para comprar carro, inteligência material é para fazer casamento, é para passar no vestibular. Ela está tentando substituir a inteligência espiritual. A inteligência artificial, ela focaliza nas coisas que vão perecer. A inteligência espiritual, ela focaliza nas verdades eternas. A inteligência espiritual sai do teu espírito e vai para o espírito. A artificial sai da cabeça e vai para a cabeça. Então, irmãos, nós estamos vendo esses aventureiros entrando hoje na igreja, e precisamos então levantar a voz de alerta para a igreja. O pastor esta noite é uma voz profética aqui. Não vai atrás desses aventureiros que estão por aí, irmãos, que não trabalham, que não oram, que não leem a Bíblia, não vêm para a igreja, né? É o obreiro Silvio Santos, só vem na igreja no domingo para dar o show, mas na segunda-feira não está, na terça-feira não está dia nenhum. Amém, irmãos? Vamos para o nosso livro, para o tema que nós temos, na página de número 45. Página número 45, nós vamos então fazer uma reflexão. 46, trazer uma reflexão nesta noite. Glória a Deus. Reflexão é melhor do que repetição. Hoje o ensino brasileiro, né, tem muita repetição. 2, 2 é 4. Precisa ter reflexão. Reflexão te obriga a estudar. Reflexão te obriga a fazer uma sondagem. Deus falou para Josué: Josué, medita nesta palavra, reflexiona, traga uma reflexão. E preste atenção, é na palavra. Porque então, Josué, se você meditar na palavra, se você reflexionar na palavra, você será invencível. Ninguém vai parar na tua frente. Porque Josué recebeu uma notícia que ele tremeu nas bases. Quando Deus diz para ele: Josué, Moisés, meu servo, é morto. O povo chorou 30 dias a morte de Moisés. Moisés, como a irmã falou, ele foi, irmãos. Moisés era varão poderoso em palavras e obras. Deus disse: Josué, você agora vai ficar no lugar de Moisés. Josué era jovem, Josué era novo, substituía Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés chegou sendo grande, ele entendeu, disse: eu não sou filho dessa princesa aí não, ela me criou, mas ela não é minha mãe. Eu sou de outro povo, eu sou de outra cultura, eu sou de outro rebanho. Está entendendo? E Josué disse: eu substituí. Deus disse: Josué, fica nos limites. Eu vou estabelecer um limite para você. Se você ficar nos limites, você vai ser poderoso, você vai ser próspero, você vai meditar na palavra, a palavra vai te guiar. Irmão, tem muita gente que quebra a cara, desculpa o português chulé, é porque sai dos limites. E eu gostei, essa noite o senhor falou sobre os limites aqui, pastor. A palavra profeta tem limite, irmão. A igreja tem limite. Isso aqui não é show, isso aí, a igreja não é um circo, a igreja não é uma comédia. Toda comédia termina numa tragédia. É só você ver isso, está entendendo? Então Deus diz para Josué: medita na palavra, fica no limite, não remova, não saia do limite, não atravesse a linha, porque então ninguém vai parar diante de você. Aonde você colocar o pé, eu coloco atrás.
Aonde você chegar, eu chego. Jesus disse assim: quem me serve, aonde eu estiver, ele vai estar e meu Pai o honrará. Oh, que coisa tremenda e maravilhosa. Muito bem, página de número 46. O que é o conceito de discípulo? O conceito de discípulo. Então aqui nós temos um discípulo, é um seguidor comprometido. Número 2, o discípulo é um servo submisso. O discípulo é um estudante aprendiz. Nós estamos aqui porque nós somos ensináveis. Aqui nós não temos o rei da cocada preta. Aqui todo mundo está aprendendo. A liderança está aqui. A liderança da igreja está aqui. Aqui tem pessoas que têm cursos grandes aí fora. São homens, são líderes, figuras públicas, mas estão aqui. Então, irmãos, é muito importante você conhecer, né? O que é o discípulo? É um seguidor comprometido. A palavra do Senhor nos declara que Jesus, ele fez o convite. Então ele vem a Cristo e conhece a Cristo como Salvador. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus passou na alfândega, Levi estava lá. Levi era o nome hebraico, Mateus era o nome grego. Jesus chegou assim: Levi, segue-me. Jesus não pregou uma hora, Jesus nem parou, segue-me. Diz a Bíblia que Levi levantou-se da mesa de cobrança e seguiu a Jesus. Então, meus irmãos, é muito importante você compreender que o discípulo é um seguidor de Jesus. É muito importante você compreender isto. Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 19, ele passou na praia, estava Pedro e João pescando. Ele disse: vinde a mim, me segue, e eu vos farei pescadores de homem. Não é o pastor Sérgio que vai te fazer um ganhador de almas. Não é esse curso discipulado que vai te fazer. Jesus vai te fazer. Jesus vai te qualificar. Jesus vai te preparar. Jesus diz: vem e segue-me. Qual é a condição? É seguir a Jesus. O alvo é o Senhor Jesus. E aqui eu coloquei, né? Um discípulo é aquele que vem a Jesus como Salvador. Mas em segundo lugar, um discípulo é aquele que serve de maneira submissa. Você segue a Jesus para servir a Jesus. Servo significa submissão. Jesus, irmãos, ele é o maior exemplo de serviço. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muito. Se você não está pronto para servir, então, irmão, vá para a feira vender laranja, porque você, o seguidor, ele segue para servir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava lá no Himalaia, na Índia, fazendo trabalho de missões, e ali nós tivemos um seguidor, servidor, o Sundar Singh. Sundar Singh todo mundo conhece. Ele era indiano, ele era islâmico, se converteu, aceitou o convite de Jesus e tornou-se o apóstolo dos pés sangrentos, porque ele caminhava nas montanhas, os pés feridos. Em uma ocasião ele disse: os ventos do Himalaia me chamam. Eu estive lá 6.000 metros de altura, na cordilheira onde está o Monte Everest. Sundar Singh diz: os ventos do Himalaia me chamam. E ele foi para evangelizar, irmãos, aquelas nações que naqueles países ali no extremo do Oriente, toda família dá um filho para a obra de missões. Toda família é obrigada a entregar um filho para a idolatria. O que é a idolatria? É tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Se você ama a tua mulher mais do que a Deus, você é um idólatra. Se você ama o teu trabalho mais do que a Deus, você é um idólatra. Se você ama o teu carro mais do que a Deus, é idólatra. Idolatria é tudo aquilo que se coloca. Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Entre eu e você não pode outro Deus. Então Sundar Singh, ele foi para o Himalaia, a última viagem missionário, e nunca mais voltou. Ele é um servidor para servir. A Bíblia diz que quando Elias pensou, Elias disse: meu ministério terminou. Elias entrou numa depressão tremenda, a depressão do esgotamento espiritual, né? A Bíblia fala que Ruth teve uma depressão, que Noemi teve uma depressão, que Orfa teve uma depressão do luto. Perderam os maridos. Noemi perdeu um filho e perdeu o marido. Mas a Bíblia Sagrada diz que Elias estava lá na caverna. Meu ministério terminou. Ele passou 40 dias caminhando. Quando chegou na caverna, Deus falou para ele: Elias, sai da caverna.
Quando Elias saiu da caverna, a Bíblia declara que houve uma manifestação de um terremoto. Terremoto quebrando as pedras, mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto, a Bíblia declara que veio um temporal, veio uma tempestade, o vento soprando, mas Deus não estava também naquele temporal. Depois veio o fogo, queimando tudo, mas Deus não estava no fogo. Onde que Deus estava? Deus não estava no vento. Você, quando aprender o discipulado, vai ter manifestações da sua vida. Tem hora que o vento vai soprar, tem hora que o fogo vai queimar, tem hora que vão se levantar contra você, mas Deus não está nessas manifestações. A Bíblia declara que quando ele olhou, Deus disse: vem aqui. Deus estava na palavra. Este congresso é o congresso da palavra. Aqui não é o TTT, tatatá, lelele, lalala. Aqui é a palavra pura. Deus disse: olha na minha mão. Ele olhou, estava o vaso do azeite. Deus disse: teu ministério não terminou. Você vai sair daqui, tem 3 missões. Vai ungir Azael, rei sobre a Síria. Vai ungir o capitão Jeú como rei sobre Israel. E Eliseu como profeta no teu lugar. A Bíblia diz que Eliseu estava trabalhando. E Elias passou, Elias não falou nada. Elias pegou o manto profético e jogou nele. Quando o manto caiu, ele disse: epa, eu preciso conhecer esse homem. Eu preciso ter uma comunhão relacional. Discipulado é relação. Você tem que começar um relacionamento com a pessoa, fazer amizade para depois falar das coisas de Deus. E aí a Bíblia declara que Elias, irmãos, né, jogou o manto e Eliseu sentiu. E aí ele disse: eu quero despedir do meu pai, por favor. Ele tinha 12 juntas de boi, ele estava trabalhando com a 12ª, eram 24 bois. E aí então Elias disse: Eliseu, você vai lá, mas você entendeu o que eu fiz com você, né? Quando ele jogou a capa, era um ato profético. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes o pastor fala com você 2 minutos, coloca a mão no teu ombro, é um ato profético. Daqui a pouco aquela pessoa está no ministério. E aí, irmãos, aí Elias disse: Eliseu, lembra do que eu te fiz. Despede a tua família e lembra do que eu te fiz. Aí a Bíblia diz que Eliseu foi lá, despediu do pai e da mãe. Eliseu se levantou, seguiu a Elias e servia a Elias. Ser discípulo é servir. Você sabe quantos anos Eliseu serviu a Elias? 22 anos. Sabe qual era o ministério dele? Carregava lata d'água. Irmão, eu já carreguei muita pasta de pastor. Até hoje eu carrego pasta de pastor, né? É uma bênção. 22 anos Eliseu não pregava, Eliseu não profetizava. Eliseu fazia o quê? Carregava a lata d'água. E aí começou o processo. Nós vamos para Gilgal, o lugar da remoção. Nós vamos entrar na cultura de Canaã. Tem que deixar a cultura do Egito para trás. Jesus colocou a igreja no mundo, amém, irmãos? Mas não colocou o mundo na igreja. Jesus colocou a igreja no mundo. Pai, não peço que os tire do mundo, mas guarda. Jesus colocou a igreja no mundo, mas não colocou o mundo na igreja. Gilgal foi o lugar da remoção. Removeu a circuncisão. Depois então, ele estava no treinamento, como você está. Tem irmãos aqui de vários lugares do Brasil. Depois de Gilgal, Elias disse: olha, Eliseu, Deus está me mandando para Betel. Ele disse: vive o Senhor teu Deus e vive a tua alma, que eu sou o teu seguidor. Eu vou com você para Betel. O que é Betel? Betel é a casa de Deus. Você aprende na casa de Deus. Nós estamos aprendendo aqui hoje. Davi disse uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para aprender, contemplar a formosura e aprender. Quem está aprendendo alguma coisa nesse congresso aqui? Você está no lugar certo. Você não está no circo, você não está na balada, você não está no Maracanã, você não está no Sambódromo, você está na casa de Deus. E a presença de Deus é real, é poderosa aqui esta noite. Então, irmãos, veja aqui a etapa que você, como discipulador, como discípulo, vai conduzir, vai ajudar alguém. Depois que essa pessoa, ela larga o mundo, agora ela vem para a igreja. Eu não gosto desses padres que se convertem com 2 meses, está pregando para o obreiro na igreja. Está tudo errado. Está tudo errado. Ah, porque o padre de 12 anos tem que sentar na igreja, tem que sentar na escola dominical, tem que aprender o beabá, tem que aprender a orar. Saiu de Gilgal, foram para Betel, a casa de Deus. Pedro e João subiam juntos ao templo
na hora nona, a hora da oração. Tem que vir para a igreja na hora da oração. Tem que vir para o templo, porque no templo Deus está no seu santo templo. Depois que saíram dali, aí Elias disse: Deus está me mandando para Jericó. Eliseu disse: eu vou com você. Jericó é o lugar da guerra. Jericó tu vai aprender a guerrear. Jericó tu vai aprender a lutar. 7 dias, treinamento. 7 voltas, treinamento. É o que você está fazendo aqui agora. Mas a Bíblia declara que no 7º dia, quando eles clamaram pelo Deus de Gideão, clamaram pelo Deus de Elias, os muros caíram. Deus vai te levar para Jericó. Eu sei que tem discípulo aqui, você está em Jericó. A guerra está na tua casa, é a tua mulher, é o teu filho, é o teu trabalho. Daqui a pouco o Jordão vai chegar. O Jordão vai ser o lugar da bênção. O Jordão vai ser o lugar onde o manto profético vai cair. E vai cair na tua vida, e vai cair nas tuas mãos. Quando finalmente Eliseu que seguia, discípulo é alguém que segue. Discípulo é alguém que segue para servir alguém. Aí Elias disse: você tem sido fiel, você não tem pisado da bola. Qual é o teu pedido? Eu quero 50 mil reais. Eu quero uma credencial de pastor. Eu quero um título de doutor em divindade divina. Ele não pediu, ele disse: Elias, eu quero a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eu quero essa percepção espiritual. Eu quero esta grandeza espiritual que você tem. Eu quero isto. Aí Elias disse: você pediu uma coisa dura, mas se você continuar fiel, se você continuar humilde, se você continuar servindo, lavando as minhas mãos, e se você me ver no dia que eu for tomado, você vai receber. E não deu outra, né, irmãos? Quando chegaram diante do Rio Jordão, ele havia passado por Gigal. Houve uma mudança interior. Ele havia aprendido em Betel, sentando no banco da igreja, aprendeu como orar. Os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não sabiam orar. Discípulo, tem pastor que já desaprendeu de orar, irmãos. Tem crente que não ora mais na igreja. Tem crente que vai dormir: boa noite, Jesus, e já orou. Que negócio de boa noite, Jesus, esse, irmão? Bom dia, Jesus, já orou. Que negócio é esse, irmão? Ensina-nos a orar. Tem que aprender. Discípulo aprende. Aí Jesus ensinou. Vocês vão orar assim: Pai Nosso. Diga comigo: relacionamento. Primeira oração é oração que você tem que relacionar com Deus. Pai Nosso. E é meu e seu, não é só seu não, é meu também. Pai Nosso. Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Antes de me livrar, antes de me guiar, antes de me sustentar, eu me relaciono com Ele. Ele é o meu pastor. Discipulado é relacionamento. Você tem que começar o relacionamento com o teu vizinho. Convida ele para tomar um café na tua casa. Você que sabe cortar cabelo, convida a criançada do bairro para cortar o cabelo de todo mundo. Começa a se relacionar. Faz um bolo na tua casa, convida a vizinha para tomar chá com você. Começa, a fazer o que Jesus disse: eu não tenho chamado vocês de servo, eu tenho chamado de amigos. Amigo é mais do que servo. Então é isso exatamente que você tem que fazer. E aí a palavra do Senhor declara, irmãos, que quando chegaram diante do Rio Jordão, aí então Elias disse: vamos atravessar. Mas Elias não era um Superman. Elias não era um super-herói. Elias era um homem como nós, como qualquer um de nós. Mas Elias tinha uma diferença: Elias orava. E a oração é a chave, amém, irmão? A oração é a chave que abre a porta do céu e fecha a porta do inferno. E aí então, como é que a gente vai atravessar? Fica tranquilo, Eliseu. Quem ora, irmão, sabe que Deus, a hora que clama, Deus está. Ele pegou a capa profética, o manto, e tocou. Quando tocou, o poder de Deus se manifestou. Se manifestou, apareceu um redemoinho de fogo. Apareceu o cavalo de fogo, o carro de fogo, e separou Eliseu de Elias. Aí Eliseu gritou: meu pai, meu pai, meu pai. O Senhor falou uma palavra profética aqui hoje, pastor. Tem crentes que são pais espirituais aqui na igreja, paternidade espiritual. Tem irmãs que são mães aqui na igreja. O Senhor falou: encosta nessa irmã, é uma mãe espiritual, vai cuidar de você. Eliseu disse: meu pai, carros de Israel, seu cavaleiro. E aí desapareceu, irmão. E aí fechou as águas do Jordão fecharam. Mas quando Elias foi arrebatado, desceu a capa profética, desceu o manto de milagre. Quando Deus recolher alguém, Deus vai deixar a capa na mão de alguém aqui.
Deus vai levantar profetas aqui, Deus vai levantar vozes celestiais. E aí, irmãos, Eliseu, e a Bíblia diz que 50 filhos dos profetas vieram, e eles seguiam. Você está sendo seguido, irmão. As pessoas sabem a roupa que você veste, sabem com quem você fala. Nós somos uma carta aberta. E aí então, os 50 filhos do profeta, o que ele vai fazer agora? O mentor dele foi embora, o chefe dele, o líder dele foi embora, o pastor presidente foi embora. O que ele vai fazer? Aí Eliseu pegou a capa e disse: aonde está o Senhor, o Deus de Elias? Deus disse: eu estou aqui, Eliseu. Eu nunca deixei você, eu nunca te abandonei, nunca abandonei Elias. Aí ele disse: ah é? Pegou a capa e tocou no Jordão. Quando tocou no Jordão, o poder de Deus se manifestou. O poder de Deus se manifestou de tal maneira que abriu as águas foram abertas, secou a lama no fundo do Jordão, e Eliseu atravessou. Quando atravessou, aqueles 50 jovens discípulos vieram correndo e disseram: Eliseu, o Espírito de Deus que estava sobre Elias repousa sobre você. Nós vamos trabalhar com você, nós vamos te seguir, nós vamos te servir. E aí veio o problema, porque, irmãos, tudo é cor de rosa? Não. Veio o problema. Aqueles homens chegaram para Eliseu e disseram: olha, nós temos aqui 50 homens, 50 jovens valorosos, fortes, né? Autoriza esses homens a procurar o corpo de Elias. Olha a interpretação do discípulo jovem. Eles não entendiam o que estava acontecendo, porque então pode ser que o Espírito de Deus pegou Elias e jogou numa mata, jogou numa caverna. Dá para nós autorização? Eliseu disse: eu não autorizo. Eu não autorizo. Eles não entendiam que o ministério de Elias tinha terminado. Agora era um novo ministério. Agora era Eliseu, né? Quando Deus chamou a Josué, né, para tomar o lugar de Moisés, Josué foi o substituto ou o sucessor de Moisés? Ele foi mais do que o substituto, foi o sucessor. O substituto apresenta coisas novas, o sucessor continua a mesma obra, o sucessor continua o mesmo ministério. Glória a Deus, irmãos. Porque aqui nesta igreja, né, os pastores que têm vindo não são substitutos, são sucessores. Quem faz a obra é Deus, a glória é de Deus, o poder é de Deus, tudo é de Deus. Então, aí eles insistiram com Eliseu e constrangeram o profeta. Irmão, quando o pastor fala alguma coisa, não fica no gabinete mandando um e-mail: pastor. Aí Eliseu: você me constrangeram, eu vou permitir, mas não vai dar certo. Vocês vão, mas não vai dar certo, vão perder tempo, vai perder energia, vai perdendo. E eles foram, né? 50 foram e não deu certo, depois voltaram. Não deu certo. Eu falei para vocês, irmão, a maior autoridade da igreja é o pastor. O pastor tem a palavra profética para você. Quando a nuvem se movimentava, quando a coluna de fogo se movimentava, o povo saía? Não, o povo ia consultar o profeta, ia consultar o sacerdote. Olha lá, aí o sacerdote dizia: é Deus que está entendendo? Então, irmãos, voltaram, não deu certo, porque era um novo ministério. Elias foi um grande obreiro, Elias foi um grande profeta, mas agora Deus levantou Eliseu. Eu quero dizer para você o seguinte: pastor Satiro Loureiro, eu conheci pessoalmente, foi um grande pastor nessa igreja. Pastor Liosés também, outros grandes pastores, mas hoje eles não estão aqui. Hoje é o pastor Sérgio, hoje sou eu, hoje é você. Você é o instrumento que Deus tem para usar. O tempo é seu, a oportunidade é sua. Tome posição, disponha-se, diga como Paulo: eu não me envergonho. Diga como Paulo: eu sou devedor. Diga como Paulo: eu estou pronto. Eu estou pronto para pregar o evangelho em Roma, que ninguém queria pregar o evangelho em Roma. Então é muito importante você compreender isto, né, irmãos? Que o verdadeiro discípulo, ele é um seguidor e é um servidor. Louvado seja o santo nome do Senhor. No servir, você vai entender que o discipulado é algo relacional. Você se relaciona com as pessoas. Relacionamento começa na infância. As crianças se relacionam com o pai, com a mãe dentro de casa. É no lar que aprende a tomar banho, é no lar que aprende a se vestir, é no lar que as crianças têm as primeiras figuras de autoridade. Na vida de uma criança é pai e mãe. Então, irmão, discipulado é relacionamento. Você tem que se relacionar com as pessoas. Eu falo muito em reunião de obreiros, e às vezes eu digo na reunião de obreiros o seguinte: quando o pastor manda uma pessoa para uma cidade, na primeira semana que ele chega na cidade, ele quer mudar tudo.
Primeira semana, não conhece ninguém, não se relacionou com ninguém. A irmã do ciclo de oração está há 40 anos, ele tira a irmã assim. O pessoal do louvor, ele mexe, né? Irmão, pelo amor de Deus, quando você chegar na cidade, começa a se relacionar com o povo. Vai visitar o prefeito, mas não vai pedir nada do prefeito. Vai visitar o juiz da cidade, vai visitar o delegado, vai dizer: eu sou o homem de Deus, cheguei aqui agora, estou à disposição, né? Porque aí você começa a estabelecer relacionamentos, né? Amizade. Quando acontece qualquer coisa na cidade, o pastor esteve aqui comigo na delegacia, o pastor esteve aqui comigo no hospital, o pastor esteve aqui comigo no supermercado. Começa um relacionamento. Relacionamento é muito importante. Jesus, porque Deus adora pessoas, Deus gosta de gente, não é? Deus viu que o homem estava só, disse: não, só não pode ficar, vou fazer uma companheira, Deus gosta de povo, de gente. Deus está feliz vendo essa multidão aqui agora, né? Porque Deus disse: eu vou colocar o meu projeto em ação através do homem. Deus não usa máquinas, Deus não usa projetos, Deus usa pessoas. Inteligência artificial ora por máquinas, ora por projetos, ora por teoria. Deus não, Deus é um Deus de pessoas. Deus fez você e fez você a imagem dele. Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem. Você se parece com Deus. Ninguém tem a imagem de Deus, nem os anjos têm. Nem os anjos têm a imagem de Deus. Você tem a imagem de Deus para refletir a glória de Deus, para refletir o plano que Deus tem. Então é muito importante você compreender isto. Davi disse assim: o Senhor é o meu pastor. Relacionamento. Aí ele diz: se eu andasse, ele não estava andando ainda. Se eu andasse no vale da sombra da morte, eu não teria medo. Por quê? Porque tu estás comigo. Ele não disse tu estarás, o verbo está, tu estás comigo. Irmão, quem sente que a presença de Deus está aqui? Nenhum mal te sucederá, nenhum mal te sucederá. Então é muito importante você compreender isto. A palavra do Senhor nos fala, né, que o apóstolo Paulo, ele começa as cartas dele dizendo assim: Paulo, grande líder, Paulo, príncipe, Paulo, doutor da lei, Paulo, né, o poliglota. Não, Paulo, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Então o discípulo é um seguidor, é um servo. A Bíblia Sagrada nos fala, Jesus, irmãos, quando ele falou no capítulo 15 de João, Jesus apresentou algumas leis para você frutificar, algumas leis para você crescer e amadurecer. E ele falou sobre a lei da mutualidade. Ele disse: é vocês em mim e eu em vocês. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, então aqui na igreja o pastor Sérgio não pode fazer nada sem você. Ele precisa de você. Existe a mutualidade, você precisa dele. Jesus falou sobre a lei da frutificação, né? Se você estiver em mim, você vai dar fruto. Então, se você está em Cristo, se Cristo está em você, não é somente estar na igreja, a igreja tem que estar em você. Não é somente estar na Bíblia, a Bíblia tem que estar em você. É uma mutualidade, está entendendo? Assim é que você vai produzir o seu ministério de discípulo, né? Você vai produzir fruto. Mas Jesus falou sobre a lei da multiplicação. Aquele que está em mim dá fruto, mas muito fruto. Vai multiplicar o teu fruto, teu ministério vai crescer. Jesus falou sobre a lei da prosperidade. Ele disse, né, se você, né, der fruto estando em mim, nessa comunhão relacional, eu e você, você e eu, você vai prosperar. Você vai prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou sobre a lei da glorificação. Nisto será, nisto o que? Nesse nosso relacionamento, eu, você, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Toda vez que você andar junto com o irmão, na hora da oração, no templo, Deus vai receber glória. Deus está sendo glorificado agora porque nós estamos juntos aqui num discipulado relacional. Isso é muito importante. E Jesus falou também sobre a lei da amizade. Eu não vos chamo mais servo, vocês são amigos. Aqui você tem amigo. O pastor não é o teu inimigo, o pastor é o teu amigo. Ele é o teu intercessor. Tu vai para o trabalho, ele está orando por você, está orando por os teus filhos. E Jesus também falou sobre a lei da impossibilidade no capítulo 15 de João. Sem mim nada podeis fazer. Então é muito importante isso, né? Agora você encontra, né, por exemplo, né, eu disse, quando o obreiro vai para uma cidade, primeiro ganha o povo, irmão.
ganha o povo, se identifica com o prefeito, se identifica com o juiz, se identifica com o comerciante. Vai lá, diga quem você é. Depois de 6 meses, 1 ano, começa a fazer mudança na igreja. Aí o povo vai aceitar a tua mudança, não é pelo teu projeto, é porque você já é um amigo. É o meu amigo, o pastor veio tomar um café comigo. Isso é discipulado, isso é muito importante. Então, é muito importante isto, preste atenção. E aqui diz que o discípulo é um seguidor comprometido, é um servo submisso, é um estudante aprendiz. Jesus disse: aprendei de mim. Então você, como discípulo, você vai aprender. Você vai aprender. E é muito importante que quando Deus foi ungir a maior autoridade pública, social e política de Israel, foi na casa de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. E a Bíblia diz que Samuel chegou com o vaso do azeite da unção. A unção tinha 7 perfumes. Isto é muito simbólico, é muito poderoso na Bíblia. Paulo diz que nós trazemos o perfume de Cristo. Aonde você chega, as pessoas olham diferente para você. Não é o teu cabelo, não é a tua roupa, é o perfume de Cristo, é o perfume da unção. Tem gente que não tem a unção, aí ele cria a invenção. Não tem a unção, cria a invenção, começa a inventar essas coisas que o pastor falou. Cursinho para cá, cursinho para lá, fazem plágio da internet, uma opção de heresia, opção de mentira, né? Com aquele espírito de pastor mercenário, só dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí, meus queridos irmãos, a Bíblia declara: toda a família reunida, e veio Eliabe, o mais velho, veio do maior até o menor. Do mais velho, Eliabe era soldado do exército de Israel, não era um qualquer, era um homão, era um tipão. Quando Samuel disse: ei, olha o rei aí, olha o rei aí. Aí Samuel foi ungido e disse: não é assim não. Eu trato pelo coração, eu não trato pela aparência. Você está olhando o verniz, eu olho o coração. Para você ser um discípulo, Deus vai examinar o teu coração. Não é a tua aparência, não é o teu conhecimento acadêmico, não é esse. Aí veio Abinadab, o segundo, era o dos mais velho, o segundo. Abinadab também era soldado do exército de Saul, não houve manifestação. Depois veio o terceiro foi Samá. Samá também era soldado do exército, não houve manifestação. Passaram os 7 filhos. E aí Jessé virou para Davi, para Samuel, disse: a comida está esfriando, vamos sentar na mesa, vamos comer a comida, vamos fazer o banquete. Aí então Samuel fez uma pergunta: você não tem mais filho? Ah, eu tenho o último. Você não tem mais filho? Eu tenho o menor. Você não tem mais filho? Eu tenho o neófito, eu tenho o mais novo. Aí Samuel faz a declaração que eu gosto muito. Samuel diz para Jessé: ninguém vai sentar na mesa enquanto o menor não chegar. Não vai haver banquete se o menor não chegar. Não vai haver unção se o menor não chegar. Não vai haver governo se o menor não chegar. Eu quero declarar para você que aqui nesta igreja, na tua cadeira, ninguém vai assentar. Aqui tem uma cadeira que é sua. Ninguém vai assentar. Não vai haver banquete na igreja se você não assentar na cadeira. Se você não entender qual é a razão deste congresso, a cadeira de Davi vai ficar vazia, porque Deus do último faz o primeiro, Deus do menor faz o maior. Foi o que Deus falou para Moisés: discípulo é aquele que obedece. E Deus falou para Abraão: Abraão, a essência do discipulado é me seguir, me obedece. Deus disse: sai da tua terra. Deus deu 14 ordens para Abraão e fez 48 promessas. Deus disse: sai da tua terra. Primeira promessa: você será grande. Eu vou fazer o teu nome grande. O pessoal está dizendo que você não é nada, Deus vai te fazer você grande. Deus disse: a ordem é obedecer. Obedece, sai da tua terra. Vou te fazer uma nação poderosa. Vou engrandecer a tua família. Vou te fazer grande. Eu morei no meio de judeus. Você pergunta para o judeu: me diga 3 nomes da história judaica. Sabe qual é o primeiro nome? Abraão. Segundo nome, Moisés. Terceiro nome, Davi. Então, irmãos, preste atenção. É muito interessante você notar isto. E a Bíblia diz que os irmãos de Davi chegaram para ele e disseram: papai está te chamando, o profeta está lá em casa. Coração de Davi, bom, começou a bater. Quando Davi entrou na sala, toda a família reunida, o profeta, o vaso da unção ali estava. Quando Davi entrou com cheiro de ovelha, nem passou em casa para tomar banho, o Espírito de Deus desceu sobre o profeta e disse: esse é o meu escolhido, pode ungí-lo. E a Bíblia declara que Samuel foi, pegou o azeite da unção e derramou sobre Davi.
e falou no ouvido dele: você é o novo rei. Sabe quantos anos de idade tinha Davi, meus irmãos? Davi tinha 16 anos de idade, era um adolescente. Pastor, parabéns pela sua visão com os adolescentes. Deus tem um plano com os adolescentes. Deus tem um plano maravilhoso. Davi era um adolescente. E aí, irmãos, você é a figura política maior, você é a figura social maior. Fala no ouvido dele. Agora diga comigo: declaração profética, destino profético. Entre a declaração e o destino tem um training, tem um gap, tem um treinamento. E aí então, depois que Samuel ungiu a Davi, o Espírito de Deus se manifestou. Deus confirmou: este é o novo rei, este é o meu escolhido, ele vai ser o regente do meu povo. Aí Davi virou para Samuel e disse: eu sou rei, tu é o rei. Cadê o meu exército? Não tem exército. Cadê a minha coroa? Não tem coroa. Cadê o meu trono? Não tem trono. Eu sou o rei ou não sou? Você é o rei. O que eu vou fazer? A Bíblia diz que depois que Samuel ungiu a Davi, pegou o vaso de azeite e foi para Ramá. A missão dele foi só ungir a Davi. E aí Samuel disse para Davi, ele disse: o que eu vou fazer? Então ele disse, irmãos, né? Samuel disse: fica com teu pai, tu vai aprender agora. Você sabe quem ensinou Davi a matar urso? Foi o pai. Você sabe quem ensinou Davi a matar leão? Foi o pai. Você sabe quem ensinou Davi a derrubar gigante? Foi o pai. Você sabe quem mandou levar comida para os irmãos? Foi Davi. Aqui nessa igreja existem pais espirituais, mães espirituais que vão te treinar. Então você tem que compreender que o verdadeiro discípulo é aquele que serve. Quando Davi teve 3 unções, a primeira unção foi em Belém. Diga comigo: Belém. Diga no hebraico, diga Betlehem. Fala Lehem. Lehem é pão. No hebraico, se você falar para o judeu Lehem, você está pedindo pão. Betlehem, casa de pão. Betesda, casa de misericórdia. Betfagé, casa de figo. Betsaida, casa de peixe, né? Betesda, casa de misericórdia, assim por diante. E aí, irmãos, Davi recebeu a segunda unção em Hebrom. E a terceira unção ele recebeu em Jerusalém, quando então ele governava sobre todo Jerusalém. O que eu quero dizer é o seguinte: um discípulo, irmão, é alguém que segue, é alguém que serve e é alguém que aprende. Ele vem a Jesus como seu Salvador, ele vem a Jesus como seu Senhor e Mestre. Senhor e Mestre, Curios no grego. Somente César podia usar o título de Curios quando Jesus veio. Mas Pedro pregou no dia do Pentecostes: este Jesus, quem vocês crucificaram e mataram, Deus o ressuscitou e o fez Senhor, Senhor dos vivos e Senhor dos mortos. Agora é muito importante você compreender aqui no ponto 3.3 as características do discipulado. O discipulado ama, o discípulo ama outros crentes. Jesus disse: a marca de vocês, a tatuagem de vocês vai ser o amor. Se vocês se amarem uns aos outros, todos conhecerão que vocês são os meus discípulos. O amor, irmãos, não era o amor storges no grego, que é o amor de amizade. Não é o amor filéu, que é o amor de filiação. Na sua identidade está escrito filiação, né? Vem da palavra filéu. Não é o amor eros, o Deus do amor, que é o amor do sexo. Mas o amor do discipulado é o amor ágape, é o amor de Deus, é o amor puro, é o amor incomparável. Então, o discípulo ama outros crentes, o discípulo obedece a Cristo e a sua palavra. Eu falei sobre obediência. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 5, versículo 18, que Jesus aprendeu a obedecer. Jesus precisava aprender a obedecer, irmão? Como homem, sim. Como homem, ele aprendeu a obedecer por aquilo que passou. Sofrimento é uma beleza, irmão. Na vida do discípulo tem uma cruz para carregar. Tem que carregar a cruz. Tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo. Então o discípulo é aquele que obedece, e o discípulo é aquele que dá muito fruto. Aí você vai encontrar nessa página o seguinte: o crescimento pessoal rumo à maturidade. Você vai crescer. Você nasceu para crescer. Agora, para crescer tem uma coisa que se chama mudanças. Quando a mulher fica grávida, qual é a primeira coisa que acontece na vida da mulher? Mudança. Muda a roupa, muda o remédio, muda várias coisas, mudanças. Tem gente que não cresce porque não quer mudanças.
O pastor Sérgio é um pastor conservador, mas é um pastor contextualizado. Ele está no tempo. Aqui tem uma tela LED, isso aí é contextualização. Está entendendo, irmão? Então é muito importante você compreender estas verdades espirituais que estão na palavra de Deus. Você cresce, e aí a mulher, ela passa por mudanças, e quando chega 9 meses, a criança tem que nascer. Tem que nascer, é obrigada a nascer, porque se a criança não nascer, ela morre. Você já nasceu espiritualmente, irmão? Você já nasceu, ou você continua bebê? Ou você continua sendo levado de um lado para o outro? Está na hora de você nascer. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho 5 minutos e eu vou terminar em nome do Senhor Jesus. Então é muito importante você compreender isto. Agora, o discípulo é alguém que aprende. Aprende. Os discípulos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus ensinou a orar. Qual é a oração que Deus responde? É a oração da fé. Qual é a oração que Deus responde? É a oração de um justo. Qual é a oração que Deus responde? É a oração de concordância. Qual é a oração que Deus responde? É a oração em nome de Jesus. Ele disse: tudo aquilo que pedides ao Pai em oração em meu nome será feito. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. E aí você encontra então que nesta comunhão relacional, você se relaciona com as pessoas, relaciona com a tua família, relacionamento com Deus, você começa a criar amizade e a fazer então a obra do discípulo. Louvado e bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor. É muito importante. Você sabe qual foi o erro de Ló? Você sabe qual foi o pecado de Ló? Separar de Abraão. Irmão, ninguém separa do Abraão. Abraão é a maior autoridade espiritual daquela época. Deus falava com Abraão assim, cara a cara: pastor Sérgio, eu nunca vou me separar do Senhor. Eu não sou doido, não sou maluco, né? Separou de Abraão. Quando Ló separou de Abraão, irmão, deu tudo errado na vida dele. Perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu o prestígio, perdeu tudo, irmão. Então, irmão, estabelece. Jesus orou no capítulo 17: eu quero que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, eu quero que eles sejam um. Nós somos, irmãos, como um corpo. A igreja é um corpo, não é verdade? Então você cresce na igreja, você aprende na igreja, você cresce e amadurece. Eu tenho aqui o meu óculos. Esse óculos não é meu, não. Esse óculos do irmão, que eu deixei o óculos no hotel, o irmão me emprestou o óculos. Olha lá, varão, tá valendo. O obreiro lá me emprestou o óculos. Só como Jesus pegou e tudo emprestado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde vamos celebrar a Páscoa? Jesus disse: vocês vão encontrar um homem com um cântaro. O homem não carregava cântaro naquela época, era só mulher. Vocês vão ver o homem carregando um cântaro. Algo diferente. Deus vai fazer algo diferente na tua vida. Deus vai fazer algo novo. O que é isso? Não pergunta, irmão. Deus está fazendo. É assim que Deus faz. Não é verdade? Então é muito importante você compreender isto. Por exemplo, eu tenho o óculos. O óculos é para o nariz, né, irmão? O óculos é para o nariz? Não, não é. O óculos é para a orelha. O óculos é para a orelha, irmão? Também não é. Para que o óculos é? Para os olhos. Mas o nariz é inteligente. O nariz pensa: eu tenho que ajudar a segurar o óculos, porque senão ele não vai ver a parede, vou quebrar o meu nariz. Então aqui na igreja nós somos membros de um corpo. A glória é de Jesus, o corpo é de Jesus. Paulo disse: eu estou preparando a noiva. E Jesus disse que a igreja é santa, a igreja é pura, a igreja se renova, ela não tem mancha, não tem ruga, não tem nada. Você é a igreja, é o discípulo do Senhor. Amém, irmãos? Para terminar, não seja um discípulo como Jonas. O pecado de Jonas foi o pecado da indiferença. Deus chamou ele pelo nome, Jonas. Deus disse o lugar: vai para Nínive. Deus falou a mensagem: vai pregar juízo. E Deus disse: eu vou com você. Aí Jonas usou o dinheiro e financiou a desobediência. Teu dinheiro não é para financiar a desobediência. Teu dinheiro deve ser o dinheiro das mulheres que a irmã pregou. Irmãs mulheres que financiaram o ministério de Jesus. Tinha uma, diz a Bíblia, Paulo, que era a esposa do procônsul, era uma mulher rica, e ela financiou o ministério de Jesus. Jonas pegou dinheiro e financiou a desobediência. E aí, irmãos, a Bíblia diz que ele foi indiferente à ordem de Deus quando mandou ele para Nínive. Ele foi indiferente ao chamado de Deus. Ele foi indiferente à tempestade. A tempestade não era física, a tempestade é espiritual. Ele não estava nem aí. Ele foi indiferente ao clamor dos marinheiros: vai quebrar o navio, vai morrer todo mundo. Ele se tornou indiferente, irmãos. Indiferente o que estava acontecendo, indiferente à própria vida. Quando ele foi dormir, está na hora de trabalhar. Profeta não é para dormir.
Nós estamos no vale de osso seco. No vale de osso seco você só tem uma opção: ou você é profeta ou você é osso. O que você é? Você é profeta ou você é osso? Se você não é profeta, você é osso. Deus não quer osso aqui em Joinville, Deus quer profetas. Deus quer gente que pega a palavra dele e profetiza. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a igreja aqui em Joinville. Parabéns, pastor Sérgio, parabéns, irmão Joaci, toda a diretoria do Discipulado para o Brasil. Me dá isso aqui, irmãos, eu vou dar um anúncio aqui rápido. Só isso aqui, né, irmão? Irmãos, eu escrevi este livro, 2 anos e meio de trabalho. Coloca no telão aí, irmão. Como ganhar almas. Este livro aqui, a maior missão da igreja verdadeira. Jesus disse: eu edifico a minha igreja, porque tem muita igreja que não é dele, mas usa o nome dele, né? Igreja de Jesus, nada, né? Então, a maior, como alcançar todos os desigrejados. Gente, que a minha igreja é o Maracanã, a minha igreja é o salão de baile, a minha igreja é isso, aquilo. Não, igreja é isso aqui. Na igreja você tem comunhão, na igreja você recebe alimentação adequada, na igreja você tem gente que vai te apacentar. Então, como alcançar os desigrejados, os afastados e os poligrejados? O que é poligrejado? No sábado na Batista, no domingo na Assembleia, na segunda na Presbiteriana, na quarta na Universal. Ele é poligrejado, como tem a Policlínica. Então esse é um livro que vai lhe ajudar muito. Como produzir um ministério multiplicador, evangelismo total intensivo, missão mundial emergente, discipulado dinâmico e integral, crescimento bíblico da igreja, grupo familiar, introdução, recepção e acomodação. Irmão, este livrinho aqui não é muito grande, ele tem trazido muito crescimento para muita gente. Então eu aconselho a você que ama Jesus, a você que ama as almas perdidas, se puder adquirir este livro, você vai ganhar um certificado também, que eu trouxe, que vai assinado por mim e pelo pastor da igreja. E você vai poder então ter mais uma ferramenta. Como ganhar alma? Descubra seus talentos e habilidades. Paulo falou para Timóteo: desperta o dom de Deus. Tem gente, todo mundo tem dom aqui, mas o dom está dormindo. O dom está lá, então desperta, acorda, descubra seus talentos, habilidades, dons e ministério. Onde você pode ganhar alma? Como ganhar almas? Como fazer o approach? Aprenda como abordar as pessoas. Alcance a sua família, o seu bairro. Utilize o poder do Espírito Santo. Utilize o poder do exemplo pessoal. Seu exemplo pessoal é muito forte. Receba alegria, felicidade, multiplique. É um livro extraordinário. Então, quando terminar, eu vou estar lá na porta. Nós ajudamos os missionários, temos trabalho de missões, né? Eu tive uma experiência tremenda lá no castelo do Zinzendorf, na Alemanha, que foi algo tremendo. Quando Zinzendorf abriu o castelo dele na noite de São Bartolomeu, quando os crentes da igreja dos Huguenotes, houve uma igreja que mandou matar todos eles fugiram para a Alemanha, e Zinzendorf era um crente alemão, rico como poderoso, abriu o castelo dele. Eu estava ali com um pastor alemão, e o pastor falou que dessa sala que nós estamos, o Zinzendorf mandou 500 missionários para o mundo inteiro. Aqui teve um culto de oração missionária, durou 100 anos. Então, meus queridos irmãos, eu estou trazendo essas experiências neste livro, que vai lhe ajudar muito a ganhar almas para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Irmão, por favor, irmão, vai para lá, por favor, lá, me ajuda lá, tá? Irmão está nos ajudando, pastor Marco Aurélio, é o conquistador, né? Nós queremos orar agora. Quem crê na oração, irmão? Deus responde a oração? Glória a Deus. Deus responde. Deus disse: clama a mim. Tem hora que você tem que falar com Deus, tem outra hora que Deus fala com você. Deus disse: Jeremias, vem falar comigo, clama a mim. Depois desce da casa do oleiro, porque agora eu vou falar com você. Tem hora que você fala com Deus, e tem outra hora que Deus fala com você. Nós vamos orar. Levante a sua mão para o céu e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos agradecidos a Ti, Senhor, pelo 10º Congresso de Discipulado do Brasil, por tudo que o Senhor revelou, por tudo que o Senhor fez. Agora abençoa cada irmão, cada irmã. Levanta ganhadores de almas aqui em Joinville. Levanta ganhadores de alma, esta cidade do Senhor Jesus Cristo. Senhor, traz o revestimento do Espírito, a visão que Isaías teve, a visão dos campos brancos. Quem enviarei eu, e quem há de ir por nós? A minha vontade mudou, o meu plano mudou. Eis-me aqui, envia-me a mim. Levanta obreiros,
obreiros, levanta missionários, missionárias, levanta discipuladores, cada irmão, cada irmã, trabalha na vida de cada um, Senhor. Traz a unção de poder, traz a unção de milagres, traz a unção da revelação divina na vida de todos os irmãos. Abençoa o pastor Sérgio, abençoa a liderança da igreja, abençoa o ministério, abençoa os departamentos, Senhor, que formam esta igreja poderosa, e que ela continue a levantar bem alto a bandeira ensanguentada do Calvário, a bandeira de Jesus, a bandeira do amor, a bandeira da salvação, da reconciliação. Meu Deus, meu Pai, eu te peço todas essas bênçãos em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém e amém.